E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender mais a dinâmica dos gráficos, de como se comportar diante de um movimento, para você fazer uma entrada de compra, para você fazer uma entrada de venda nas melhores regiões. Então, quando chegamos aqui ao gráfico, nós temos que ter a noção técnica do que ele pode estar fazendo. Você que está chegando aqui, que gosta de análise gráfica, que quer aprender mais sobre análise gráfica, você é muito bem-vindo aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Aqui você vai ter conteúdo de qualidade para que você aprenda realmente qual é o melhor momento de entrar em um suporte, qual é o melhor momento de entrar em uma resistência, como fazer um movimento de tendência, o porquê de uma entrada mais arrojada no sentido de, se existe um risco, como eu vou diminuir o meu risco no trade. Então é a isso que a análise gráfica ela nos ajuda, nesse comportamento diante do gráfico, para que tire da sua análise, sabe aquele comportamento de risco, quando você olha o gráfico e vê que está tudo colaborando para não dar certo, porque você consegue analisar, e aí você não faz o trade? A análise gráfica serve para isso, porque conforme você analisa a região, você analisa a situação e você vê que tem um alto risco do movimento não fazer o movimento, tá lá, ó, fechou. Você aborta a missão, né? Aborta a missão, você parte para um outro movimento gráfico. Aqui, ó, entrada é simples, né? Preço continuou fazendo movimento após, ó, romper região. Por que eu tracei essa linha azul aqui? Porque isso aqui foi uma região de fundo. Eu não sei se você consegue ter essa percepção, mas aqui, ó, foi uma região de fundo. Onde tem uma outra região de fundo? A outra região de fundo se localiza aqui. Então eu sei que após um rompimento como esse, eu sei até onde essa tendência pode ir para que ela venha fazer uma nova correção. E aí eu vou seguir a tendência, mesmo porque quando você olha o gráfico, ó, você vê um alto fluxo de movimentação. Isso significa o quê? Que o gráfico tem força de venda, existem vendedores na região, existem pessoas querendo vender o gráfico. Então, se o gráfico está trabalhando vendido, se existe na região pessoas querendo vender, por que eu vou comprar aqui? Por que eu vou comprar aqui? Ah, Cadu, você vai comprar porque aqui tem um fundo, então você tem que comprar aqui. É isso que eu sempre falo para vocês, pessoal. Às vezes o pessoal ensina por aí marcar um suporte e resistência e o tal do bateu na linha entrou. Ah, bateu numa resistência, vende. Ah, bateu num suporte, compra. Não é assim. Você tem que analisar o preço, como o preço está chegando naquela região. E é isso que nós vemos no treinamento, esse passo a passo de como analisar o gráfico, de como entender cada causa de movimento, você identificar o preço na região e como trabalhar o preço na região em relação à causa do movimento. Todo preço tem um efeito por causa do movimento do gráfico. Todo preço tem um efeito porque houve uma causa para que ele fizesse aquele movimento. Conseguiu compreender? Então a análise gráfica ela aborda esses setores de estudos, onde você entende a causa do movimento e a lógica do preço nas regiões para você fazer sua entrada, ligando sempre uma região, tendência, padrão de vela e fluxo de mercado. Isso faz parte de toda a análise, tá bom? E você que está chegando agora, que está se inscrevendo no canal, está ativando o sino de notificações, já está deixando um like, você também tem um presente que eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis, que é este book aqui. São 36 páginas onde eu trato de padrões de vela. Padrões de vela que você pode baixar, pode estudar. Para mim, são os 16 padrões de velas mais utilizados na análise gráfica. Você pode baixar inteiramente grátis para você estudar e ter para você esse book aqui, tá bom? Para baixar é simples, ó. Basta você vir aqui nos links do meu canal, basta você ver aqui, você tem aqui, ó, o link de acesso ao treinamento.
caso você queira estudar e se aprofundar. Ao fazer a aquisição, você já recebe um e-mail, já faz a sua senha, já começa a estudar e começa a ter suporte com o professor Cadu. É rápido e automático dessa forma. Você também tem aqui o meu WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida sobre isso. Você tem também aqui o meu Instagram, que você pode seguir lá, ver resultados de alunos, tirar dúvidas. E tem também o Telegram, tá? Que é justamente onde está o e-book para download. Ali, naqueles ícones, né, ou nos links aqui do canal, você encontra também eles abaixo de toda a videoaula, tá? Então, basta acessar aí a descrição da aula de hoje ou qualquer outra aula que você vai achar esses links também, assim como as informações fixadas no primeiro comentário. Bom, uma vez que você entra aqui no canal do Telegram, vai aparecer assim, ó, mensagem fixada. Você vai clicar sobre mensagem fixada, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para fazer download. Basta clicar sobre um deles e você vai ter o e-book aí de presente para você. Aqui dentro do canal eu posto resultados de alunos, ó, como o Alessandro, batendo meta, ó, coisa linda. Aqui também o resultado do André, ó, seguindo o plano, né, André? Meus parabéns. Aqui o Marcos, ó, batendo meta. Aqui você vê também ó, o Fernando. Ó, Fernando também é aluno novo, operando OTC por causa do tempo, né, Fernando? Ainda não tem um tempo de mercado aberto, mas ó, operando OTC, aplicando de forma tranquila a análise. Aulas que eu subo aqui para o canal todos os dias aqui no YouTube. Eu posto aqui também. Aqui o Leonardo, ó, o Leonardo diz assim, ó, professor, comprei seu curso no sábado, fiz 10/2, surreal, e ainda nem concluí o curso, ainda estou no módulo 7, surreal. Olha a alegria do Leonardo de ver que ele está aprendendo um método, está aprendendo um passo a passo, onde realmente ele está aprendendo como analisar o gráfico e fazer suas operações. Aqui você vê a Cristiane ó, fazendo suas operações no mercado aberto, ela também que tem geralmente só tempo em OTC. Wagner aqui batendo meta, ó. Aldair aqui batendo meta, também aluno novo, ó. É só o começo da jornada, isso mesmo, e dá uma olhada dos resultados do Aldair. Perfeito, Aldair. Alunos novos, já batendo sua meta, indo muito bem nos seus trades. Aqui o Gilson, ó, tá lá, uma entradinha só já bateu meta. Aqui é o Fernando, né? Eu postei em modo Instagram aqui. Aqui mais uma imagem do aluno, ó. Deixa eu ver aqui o aluno Robson e assim por diante, tá, pessoal? O Silvio aqui. Então entre, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos caso seja de seu interesse também, para aprender junto com os alunos aí a arte de dominar os gráficos, tá bom? Então entradinha aqui, seguindo tendência, compreendendo o que a tendência está fazendo, fazendo uma entrada certeira. Vamos mudar o ativo aqui porque o AudiCAD ele fecha daqui a pouco, né? Então se ele fecha daqui a pouco, ele começa com uma certa volatilidade, começa a fazer alguns movimentos não tão claros. Então vamos aguardar um movimento gráfico melhor para fazer o trade. Ó, preço chegando em região, é uma região de suporte, mas preço ainda tem força de movimentação. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que ele pode fazer. Ó. Preço chegando nessa região, com força de movimentação, ainda tem força de queda. Existe possibilidade aqui de uma entrada de uma pequena correção? Existe uma possibilidade de uma pequena correção. Apesar que hoje, o que acontece? Hoje é sexta-feira, né? Dia de volatilidade, onde os gráficos estão mais voláteis. O que pode acontecer num momento desse de volatilidade? Você entra no gráfico, naquele fechamento da vela, e o que acontece? Ele faz mais um movimento, uma próxima vela, acabando tirando você do trade. Em dias como hoje, que é uma sexta-feira de mercado, isso pode acontecer, tá, pessoal? Cadu, você entrou aqui, tem volume, tem fluxo no mercado, o preço está com força aqui, mesmo aqui você entrou comprado? Sim, ó, porque aqui é uma região que ele pode fazer uma pequena correção. Não estou falando que ele vai corrigir o mercado todo, mas uma pequena correção, onde ele vai fazer um movimento de correção. O que ele fez? Rompeu, veio buscar a região mais abaixo. Tranquilo, tomei o loss aqui, ó, entendi o que ele fez.
ele ainda me mostra força na movimentação, mostrou que ele quer continuar fazendo queda, então eu vou descer com ele. Ó. Vou entrar com 2 taxas aqui agora, porque se ele não vai fazer a pequena correção nessa região, ele tem um outro passo aqui, ó, que é essa região aqui. Então já deu para perceber que os mercados estão derretendo. Aqui, ó, ele fez aqui o chamado topo triplo, que é uma figura gráfica, que é uma figura de reversão de tendência. Então aqui, ó, posso ver que ele fez reversão de tendência. Já posso ver aqui que a região que era para ele ter feito uma pequena correção aqui, ele passou direto no movimento, ou seja, então ele tem força de queda, tem fluxo de queda. Agora ele tem uma próxima região que ele pode ter problemas para romper essa região, que é justamente essa região logo abaixo, tá? Tá lá, ó. Entendeu? O que acontece é o seguinte, quando você toma o loss, você não pode ficar desesperado e nem perder a cabeça diante do gráfico. Você tem que continuar fazendo a sua análise como você faria normalmente. Aqui, ó, é nítido que o gráfico faz um movimento de rompimento nessa região para procurar mudar a tendência. Porque ele faz movimento, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? E vem buscar a região. Geralmente, quando ele vem aqui nessa linha de pescoço, ele vem nessa região de linha de pescoço, ele costuma fazer algumas correções. Quando ele vem nessa região aqui, o que o Cadu pensa? Ó, aqui existe a possibilidade de uma pequena correção. Eu não espero o padrão de vela, eu entro no fechamento do candle esperando que ele faça pelo menos uma movimentação de subida para depois fazer sua queda. Mas ele não faz, ele não faz. Paciência, eu entrei em uma entrada de risco, compreendi o que eu fiz ali na movimentação, mas eu sei que ele pode vir buscar essa região. Logo, com o fluxo do movimento do mercado, eu faço o quê? Continuo o movimento e faço o meu trade ali de forma tranquila. Então, quando você vê uma figura gráfica como essa, ó, fazendo topos assim, ó, 1, 2, 3 topos, isso mostra claramente um padrão de reversão de tendência. Porém, pessoal, conforme o gráfico ele faz o seu caminho de tendência, ele sempre vai fazer pequenas correções. Ele sempre vai fazer pequenas correções. Essas correções estão sempre ligadas aonde? Nas linhas do pescoço. Então aqui, ó, é uma linha de pescoço que ele poderia fazer essa pequena correção e depois agora ele tem essa outra questão de linha de pescoço aqui para ele romper também para vir buscar a máxima da região. Então por isso que o Cadu já entrou ali numa correção no fechamento. Não corrigiu? Não corrigiu. Tranquilo. Eu tomo loss, entendo a movimentação, entendo que ele está buscando outra região e assim eu vou caminhando com o gráfico até a próxima região. Conseguiu compreender? Eu acho que você conseguiu compreender, né? Aqui então aí eu entro com 2 taxas, por quê? Eu já corrijo o loss que eu tomei e já sai positivo em mais uma. Então, ó, entradinha em áudio aqui, áudio USD fazendo venda aqui na região, tomo esse loss aqui na correção que não foi feita em Euro JPY e depois dou continuidade no movimento aqui tranquilo, entendendo que ele está querendo praticamente por enquanto em um 3-1 nessa sexta-feira abençoada. Vamos para um outro gráfico aqui, vamos ver um outro ativo, GBP-JPY. Vamos ver o GBP-JPY, também com muito pavio, ó, com muita região de indecisão. Preste atenção que nós vemos gráficos, principalmente em sexta-feira como hoje, ó, você vê regiões não tão bem definidas, ó, muito pavio, fundos com muito pavio, fundos com muito pavio, então é um gráfico não muito legal para operar. O que eu faço? Simples, vou para outro ativo, vou ver se tem um outro ativo que me dá uma oportunidade que vale a pena a fazer esse movimento de entrada, seja um movimento de compra ou seja um movimento de venda. Se eu tiver um ativo que dá essa oportunidade para mim, eu vou fazer o meu trade, caso contrário eu fico de fora do movimento, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no movimento, ó. Um outro movimento gráfico aqui também, na região, aqui existe a possibilidade de uma pequena correção aqui, ó, ainda existe, por quê? Preço chega em região, corrige,
preço chega em região, começa a corrigir também. Você está entendendo a forma como o gráfico está trabalhando ali na região? Como a tendência está trabalhando? Você está vendo ele fazer um movimento onde ele apresenta um volume falso ali na região. Como assim um volume falso? Ele não tem força ali de... vou até entrar com mais duas taxas. Ele não tem força para continuidade de movimento. Eu vou entrar até com duas taxas para você ver o que eu estou querendo dizer. Ele não tem força para sair rompendo região ali. Ou seja, ele está consolidado naquela região. Entrei com mais duas taxas, eu preciso só que ele suba um pouquinho o movimento ali, alguns pips, para que eu tenha uma entrada ali perfeita. Muitas pessoas, elas se enganam em relação ao volume nessas horas. Tá lá, ó. Vai fechar, perfeito, perfeito. Tem muitas pessoas que se enganam no volume nessa hora. O que que acontece? A pessoa, ela olha o volume aqui, ó. O que que acontece muitas vezes com as pessoas que não entendem o movimento gráfico? Ela olha o volume como esse aqui e ela pensa assim, ó, existe um volume grande, o gráfico veio de um candle de baixa, ele vai continuar caindo. Não, pessoal. Olha só o que o gráfico fez aqui. O gráfico acabou de fazer o quê? Um fundo. Olha o tamanho desses candles. Olha o tamanho desses candles aqui, ó, se comportando aqui, e olha o tamanho desses candles. Olha o tamanho desses candles aqui e olha o tamanho desses candles. Você percebeu a diferença de força gráfica? Você prestou atenção na diferença da força gráfica que o gráfico faz ali na região? Então, quando o candle chega aqui nessa região, ó, deixa eu aproximar para você entender. Deixa eu aproximar aqui para você entender. Quando parece que fica legal a aproximação, ele muda, né? Deixa eu ver se fica bom aqui. Aproximar o máximo possível, ó. Deixa eu fechar aquela coisa vermelha ali. É que eu queria tirar ele de cima do volume para você entender o que eu estou falando, né? Tá vendo esse volume gigante aqui, ó? O que que as pessoas pensam? O gráfico chegou ali com volume, ele tem volume, ele vai romper. Não é assim. Olha só, ele está travado na região. Você acha que aquele volume condiz? O volume condiz com este candle aqui? Agora, se aquele volume tivesse ligado a este candle aqui, aí sim. Aí ele estaria me mostrando o quê? Força do candle, força de volume. Agora, olha esse candle aqui. Mostra força? Não. Mas tem volume. Tá aí daí. É a última coisa que eu vejo no mercado. E o meu padrão de vela, eu preciso ver primeiro a movimentação do gráfico. Preciso ver como as tendências estão se comportando. Então, se eu vejo um movimento como esse, que a tendência já não tem mais força. Se eu vejo um movimento como esse, que mesmo tendo volume, a tendência já deixou uma região de suporte aqui, eu vou fazer então meu trade. Mesmo porque essa tendência aqui, ó, ela já fez o seu movimento que tinha que fazer, agora ela vai fazer uma pequena correção. Então, são detalhes, pessoal, que você vai aprendendo conforme você vai avançando no treinamento, que você vai aprendendo conforme você vai se aprofundando, e tendo suporte diretamente comigo, eu vou auxiliando você a utilizar essas formas de entendimento no gráfico, onde você consegue aliar a causa do movimento ao efeito do preço. Você entendeu? Porque você olha isso aqui, qual é o efeito que o preço tem? Porque dá uma olhada, ó, se você for analisar bem, o mercado ele vem caindo aqui. Deixa eu vou até desenhar para você ver, para ficar assim mais fácil didaticamente para você entender. O preço vem caindo dessa forma, vem caindo. Aí ele faz candles que ele não consegue mais fazer movimentos e começa a falhar na região. Ele começa a deixar aqui, ó, candles sem força alguma de movimentação. Você entende isso? Ele começa a deixar candles aqui, ó, sem volume, sem força, sem expectativa de rompimento na região. Cadu, mas este candle aqui deixou muita força aqui. Deixou muita força, mas ele não tem força de rompimento. Ele não tem força de rompimento. É isso que você tem que analisar. O que adianta mostrar volume se o candle ele não
mostra uma lógica, uma razão para que haja esse movimento. Conseguiu compreender? Ele não mostra uma lógica, uma razão para que haja esse movimento. Ele não está em uma situação gráfica, em um movimento gráfico, que faz com que o preço possa ser realmente ter continuidade na tendência. Eu consigo ver isso na tendência. Ó. Então não é porque ele faz um volume gigante que eu tenho que entrar vendido, nesse caso aqui. Não é às vezes porque ele faz um volume excessivo de alta que eu tenho que sair comprado. Eu tenho que entender a causa do movimento para saber operar o efeito do preço na região de suporte e resistência. Então, aprenda a analisar o gráfico para saber negociar o efeito do preço na região de suporte e resistência. É isso que vai fazer a diferença na hora de você fazer uma análise. Por isso que, por exemplo, aqui ó, em AUD USD, você viu eu fazendo uma venda nessa região, seguindo movimentação de volume, seguindo fluxo de mercado, seguindo tendência. Aqui eu já fiz ao contrário. Eu já quis fazer uma correção nessa região lá. Tá vendo que eu falei para você que por aqui ele poderia corrigir? Ó? Não corrigiu aqui, veio corrigir um pouco abaixo e subiu. A ideia era essa. Ó. A ideia era que ele fizesse esse movimento para depois fazer queda. Quando ele não fez a movimentação porque eu entrei com risco, eu entrei no fechamento de candle e não esperei padrão, eu já entendi o movimento, fui lá e continuei em movimento. Quando eu chego aqui em EURUSD e vejo a região, eu vejo no preço um efeito de não rompimento, porque a causa de toda a movimentação, de toda a padronagem gráfica, de tudo aquilo que a tendência está fazendo junto ao suporte e resistência, a análise gráfica me mostra que ele não tem força de continuidade, vai fazer uma falha na movimentação. Então, por isso, eu já entro corrigido e você já vê que eu entro com mais taxas. Então, esse é o poder de quando você sabe analisar. Existe um passo a passo, existe uma hierarquia gráfica, ou seja, você sempre tem um contexto ao seu lado. O contexto sempre está ao seu lado. Você sempre tem que ver região, você sempre tem que ver tendência, você sempre tem que ter padrão de vela e essas coisas têm que andar em conjunto. Não adianta aparecer um candle de força ali ou um candle mostrando volume que por causa disso o preço vai continuar. Não. Existe um conjunto de regras que você vai aprendendo, você vai seguindo um passo a passo da análise gráfica para compreender esse movimento e fazer as suas entradas. Conseguiu entender? Aqui ó, o Cadu fez um EURUSD 3 taxas, EURJPY 2 taxas, EURJPY 1 loss e AUD USD uma entradinha aqui perfeita, praticamente fechando aqui em 6-1 e 4 oportunidades. Esse é o poder do conhecimento gráfico, onde você sabe aquilo que o gráfico vai fazer através das suas movimentações analisando o gráfico. Por isso é muito importante saber como analisar o gráfico, para você saber como operar o gráfico. Por isso, para você saber como operar um suporte e resistência, você precisa saber como operar uma tendência. Por isso, para você operar o preço, você precisa saber a causa do movimento. Por isso, quando o preço vai fazer um movimento, é necessário você entender o porquê ele está fazendo isso. E é assim que nós estudamos análise gráfica. Você que quer realmente aprender análise gráfica e saber o poder da análise gráfica, você é muito bem-vindo ao treinamento também. Acesso está nos links abaixo. O acesso é para a vida toda e você tem suporte diretamente comigo. Assim, você vai aprendendo um passo a passo, tendo suporte com o Cadu, tudo o que você precisa aprender para ter consistência. Inclusive, hoje, a nossa hashtag é efeito do preço. Tá? Nossa hashtag hoje é efeito do preço. Por quê? Porque toda causa gera um efeito do preço. Então, para você saber operar o que o preço vai fazer na região, é necessário você entender a causa do movimento. É necessário você saber como analisar o gráfico para saber negociar o efeito do preço em região de suporte e resistência. A hora que você for deixar um comentário na aula de hoje, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e para eu saber que você chegou até o final da aula, deixa a hashtag junto aí, efeito do preço. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando as aulas, que está valendo a pena eu trazer conteúdo para você,
E eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido muita coisa para você. Por que eu falo assim, esclarecido muita coisa? Porque às vezes, pessoal, eu vejo o pessoal com aquela mentalidade de bateu na linha, entrou até hoje. Então eu espero que essa aula tenha esclarecido realmente você. Que tenha aberto sua mente, entendido sua mente, que não adianta você traçar uma linha, esperar o preço bater lá, e quando chegar, bater, você vai comprar ou vender. Não! Existe toda uma dinâmica de leitura gráfica, existe toda uma dinâmica de contexto gráfico que você vai entender através dos ensinamentos da análise gráfica. Tá bom? Vou ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, não quero me alongar. Espero ver os seus likes, espero ver os seus comentários. Quer vir para o treinamento? Estou te esperando aqui do lado de cá. Pode ser acesso a qualquer hora da noite, do dia, fim de semana, feriado, é de forma automática, tá bom? Espero que você tenha um ótimo fim de semana e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!